E aí, pessoal, graça e paz a todos. Eu quero nesse vídeo compartilhar com você algo que tem, de certa forma, trazido alguma preocupação, alguma angústia no meu coração, principalmente em relação à situação do Brasil. E a cada semana, a cada dia, a gente vê muitas coisas acontecendo que a gente precisa, acima de tudo, ter as informações para que possamos lidar como cidadãos, não apenas cidadãos brasileiros, mas cidadãos do Reino de Deus, da forma correta. Nos posicionarmos, conversarmos sobre o assunto e, acima de tudo, buscarmos a Deus. Então, as coisas no Brasil estão extremamente estranhas, esquisitas e muito fora da normalidade, muito fora do padrão. Até as pessoas que não têm uma visão espiritual da situação, elas reconhecem que aquilo que nos dava garantia da democracia no Brasil, que são as nossas leis, estão sendo totalmente deturpadas, descumpridas e a nossa Constituição jogada no lixo. E realmente, eu comecei falando sobre termos e informações. A gente tem dois caminhos nessas situações. O primeiro é a opção de ficar alienado, sem conhecimento algum, sem participação e sermos guiados de forma completamente manipulativa, cegos, por aqueles que detêm o poder e daqueles que detêm também a narrativa. Isso é muito ruim, porque quando a gente é manipulado com as vendas nos olhos, quando a gente percebe, estamos em um lugar que a gente não gostaria de estar e, de repente, a gente não consiga mais voltar para onde seria o desejado. E a outra situação é a gente se informar. Agora, a Bíblia fala que a verdade liberta e essa liberdade, às vezes, traz muitas angústias. E é isso que eu sinto, Quanto mais eu me informo sobre a situação da política brasileira, não apenas da política, mas da situação jurídica, do judiciário brasileiro, de como o sistema tem manipulado as situações, isso me traz uma angústia muito grande. Quanto mais clareza tem, a gente vê a realidade de fato é muito assustadora. É muito assustadora. E nós, cristãos, o que nós devemos fazer nessas situações? Principalmente buscar a Deus, nos posicionar ao lado do Senhor. E nós temos a Bíblia. A Bíblia nos mostra histórias muito semelhantes que aconteceram ao longo do tempo, com Israel principalmente, de ameaças que eles sofreram ao longo da sua história como povo. E nós sabemos as causas dos tantos males, exílios, escravidões, períodos que eles foram dominados por outros povos. A gente sabe as causas disso, porque Deus sempre jogou muito aberto com o seu povo. E a gente percebe, pela Bíblia, a gente consegue enxergar na palavra de Deus que tudo isso foi fruto de desobediência à palavra, foi consequência desse povo ter se desviado do propósito de Deus, de ter permitido pecados ocorrerem dentro das suas casas, suas famílias, aceitar a situação de distanciamento de Deus. E a consequência do pecado, como diz a palavra de Deus, é a própria morte, é o salário do pecado. Não apenas a morte física, mas a morte espiritual, a morte da esperança, a morte da liberdade e tantas consequências horríveis que o afastamento de Deus traz. Então a Bíblia é muito clara sobre isso. E hoje eu estava muito pensativo e orando aqui no meu tempo com Deus a respeito do Brasil, depois das notícias mais recentes da nossa nação, como o sistema tem feito de forma muito explícita e virado o jogo, e a gente fica muito preocupado com isso, porque algumas vitórias que tivemos recentes, a gente vê o sistema reagindo e contra-atacando, Parece até a série lá do Star Wars, o Império Contra-Ataca. E a gente precisa orar a respeito disso. E eu estava aqui, fui
conduzida, eu creio que por Deus, pelo Espírito Santo, a ler o texto de Neemias, me veio à mente, porque é algo muito semelhante, porque Neemias, ele tem notícias, né, assim como nós temos tido as notícias do Brasil, ele teve notícias sobre o seu povo, que já estava em exílio, daqueles que ficaram em sua terra, e as notícias eram as piores possíveis. Quem tinha ficado em Jerusalém, quem tinha ficado em Israel, estava em situação de miséria, de fome, de escassez, as cidades totalmente destruídas, os muros caídos, as casas, os prédios incendiados. E Neemias, ele é comovido por isso, ele tem algumas atitudes a partir da notícia que chega. Quais foram as atitudes, então, de Neemias quando ele recebeu as piores notícias possíveis a respeito do seu povo? Primeiro, ele se compadeceu, o coração dele ficou contrito, ele chorou, né? Ele ficou extremamente triste pela notícia. E essa tristeza no coração de Neemias gerou uma inconformação, e essa inconformação gerou atitudes. E é isso que eu quero ler aqui em destaque nesse dia, nesse momento. Está aqui no livro de Neemias, no capítulo 2. No capítulo 2, eu vou ler aqui a partir do versículo 4, quando Neemias ele já começa a ter atitudes de compartilhar com o rei na qual ele servia, o que estava no coração dele e o que ele precisava fazer para mudar a história. Versículo 4 diz assim: disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais para que eu a reedifique. Então eu acho muito lindo e muito desafiador essa atitude aqui de Neemias, porque ele não apenas sente, ele não apenas se compadece, ele não apenas jejua e ora, mas ele agora decide ter uma atitude e ele se apresenta como voluntário para assumir o protagonismo para a restauração dos muros de Jerusalém. Então, o que me chama muita atenção é que ele não fica esperando outra pessoa fazer. Ele não fica num estado de inércia. Não, ele dá início a um movimento, ele fala assim, sou eu que me sinto responsável por tomar uma atitude de transformação em relação à minha cidade, à minha nação. É claro que nem todos nós seremos os protagonistas da história, talvez nós não tenhamos esse nível de influência como Neemias teve, dele ser o líder principal da reconstrução dos muros e da restauração da sua cidade e do seu povo. Mas eu tenho certeza absoluta que eu, na posição que eu tenho, e você na posição que você tem, nós podemos fazer alguma coisa que possa causar uma restauração. Nós podemos, de alguma forma, no nível de influência que eu tenho, que você tem, nós podemos ser canais de Deus, ser uma voz de Deus, ser um braço de Deus, uma mão de Deus aqui no Brasil, para sermos usados por Ele para mudar a situação do nosso Brasil. As evidências estão muito claras à nossa frente. O nosso futuro é muito preocupante, é muito incerto, é muito angustioso o que está à nossa frente. Ou melhor, é muito angustiante, nem sei se existe angustioso. É muito angustiante o que está à nossa frente. Então, eu creio que nós temos que orar, nós temos que nos mexer, nós temos que buscar a direção de Deus sobre o que temos que fazer a partir de agora. Acho que o primeiro passo, já está bem claro aqui, é sentirmos compaixão, né, pela nossa nação, sentirmos essa dor pela nossa nação e começarmos a orar. Depois de começarmos a orar, termos as estratégias certas para começarmos a agir de acordo com a vontade de Deus. Então eu quero te desafiar nesse momento a orar pela nação brasileira, a não fechar os seus olhos sobre aquilo que está acontecendo, a não ficar sendo manipulado de uma forma ou outra, mas realmente agir de acordo com aquilo que Deus está te mostrando. Está tudo muito claro à nossa frente, aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer, e agir conforme a vontade de Deus,
e sermos agentes de transformação usados pelo Senhor nesse tempo para cumprirmos a vontade do Senhor sobre o Brasil e sobre o mundo. E eu creio que Deus tem nos levantado para isso. Nós temos os canais, nós temos ainda a liberdade, nós temos e a oração, o canal aberto diante do Senhor para lutarmos com as nossas armas espirituais pelo nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, o futuro da nossa nação. Que Deus possa te abençoar grandemente e vamos nos levantar em fé, em nome de Jesus.